Olá, bom dia meus queridos, tudo bem? Sétimo ano. Então, dando continuidade às nossas aulas, a aula passada nós fizemos uma análise de um mapa do Brasil e de dois gráficos que estão na página 10 e respondemos as questões da página 10 e 11, exercícios A, B, C, D e E. O exercício E tinha ficado para casa e eu vou fazer um comentário sobre ele, tá? Então a pergunta é: avaliando a situação apresentada, que problemas podem comprometer a produção agrícola no Brasil? A concentração de terras prioriza normalmente o cultivo de um único produto, a monocultura, diminuindo as áreas para a produção de alimentos que visem atender o mercado consumidor. Leva também ao desemprego no campo, onde a mão de obra passa a ser substituída por máquinas. Esses são os grandes problemas, né, que podem comprometer a produção agrícola, né? O plantio de um único produto, a monocultura, compromete a produção de outros produtos que abastecem o mercado interno, que abastecem as casas dos brasileiros, certo? Pensando na estrutura fundiária, na estrutura de terras no campo, de um lado estão os interesses sempre dos grandes proprietários, dos latifundiários, dos empresários da agricultura, que tentam ampliar seu lucro, né, fazendo com que o plantio seja sempre voltado para a exportação. Os pecuaristas exigem sempre mais áreas para pastos, já que a carne brasileira tem extensos mercados externos. E ainda utilizam as terras como forma de especulação, né? Então, a terra se torna um produto especulativo, na verdade, um produto para se ter lucro, né? De um outro lado, ocorre a luta pela posse de terras daqueles que também nelas trabalham e delas sobrevivem. O movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento rural dos trabalhadores sem terra, né, exige a demarcação de terras, exige uma reforma agrária para que os pequenos agricultores possam ter terra para nela trabalhar, para nela produzirem, certo? Esses conflitos provocam grandes embates, muitas vezes, né, o resultado desses embates são as mortes de trabalhadores rurais que lutam por terra para trabalhar, o que gera intervenções dos poderes públicos, envolve a polícia muitas vezes, e muitas vezes isso acaba em morte, esses conflitos. Nada disso existiria se a gente realmente fizesse uma reforma agrária onde o pequeno agricultor, o pequeno produtor rural tivesse terra para trabalhar. Um outro problema, estou na página 11, tá? Um outro problema são as desigualdades na produtividade. Percebemos que a maior parte das culturas de exportação, como grãos e carnes, ocupa as maiores áreas agricultáveis, pois tem preços determinados internacionalmente. Produção em larga escala, qualidade uniforme, e esse tipo de produção visa principalmente o lucro e acaba sendo patrocinado não só pela iniciativa privada, mas também pelos créditos rurais disponíveis, a fim de aumentar ainda mais a produção. Nesse tipo de produção voltada para a exportação, são utilizadas técnicas modernas, diferentes tipos de maquinário, mão de obra qualificada, pesquisas em biotecnologia, e esse tipo de produção voltada para a exportação a gente chama de sistema agrícola intensivo. No PowerPoint que eu enviei para vocês, né, eu tenho isso explicado, né, como que é esse tipo de produção. Esse tipo de produção agrícola intensivo se utiliza, né, de alta tecnologia, de profissionais qualificados, de insumos, pesticidas. Desde a introdução desses melhoramentos, o Brasil se tornou um verdadeiro celeiro do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e ampliou seu papel no mercado internacional por meio de exportações para o mundo inteiro. O Brasil é um celeiro, né? O Brasil é um grande produtor de grãos, tá?
Até mesmo as plantations tradicionais, como a cana-de-açúcar e o café, se modernizaram para aumentar a produção e a produtividade. Ao contrário das pequenas propriedades, responsáveis pela produção alimentar do país, pelo suprimento das grandes cidades, vem sofrendo, além do êxodo rural gerado pelo desemprego no setor, a estagnação dos preços de suas mercadorias. E só muito recentemente, nos últimos 15 anos, vem recebendo ajuda de organismos públicos e créditos para se modernizar. Então, essa ajuda para o pequeno produtor acontece recentemente, tá? Não é algo de muito tempo, né? De 10 a 15 anos. Desde a década de 70, a criação de áreas pioneiras no interior do país ocasionou mais uma profunda alteração na economia agrícola, a criação de complexos agroindustriais. O que são esses complexos agroindustriais? Nessas áreas, houve investimento em toda a infraestrutura necessária para agilizar a produção e a distribuição, como a introdução de novos produtos, soja, por exemplo, e a entrada de capitais estrangeiros associado a ruralistas brasileiros. E é o que chamamos de agronegócio. Então, vamos ver como funciona esse agronegócio. Então, eu tenho o agronegócio, eu tenho os fornecedores, os insumos, máquinas, processamento e distribuição. Essa distribuição vai para a agroindústria, para a indústria, e depois é distribuído no setor de serviços, que são os supermercados. Tá? Então, o agronegócio começa ali no plantio, mas ele está ligado até o supermercado, onde isso vai ser, onde o produto agrícola vai ser vendido. Tá? Podemos perceber que o agronegócio é toda uma cadeia produtiva vinculado à agropecuária, responsável por mais de 20% do PIB brasileiro e mais de 40% das exportações do país. Eu tenho 2 gráficos na página 13 falando sobre as exportações do agronegócio, os destinos. Em 2002, o destino do nosso agronegócio era principalmente para a União Europeia e para os Estados Unidos. Somando esses 2 mercados consumidores, 55% da nossa produção agrícola e pecuária em 2002 se destinava à União Europeia e aos Estados Unidos. O restante para a Ásia, Oriente Médio, China, África e países do Mercosul. Em 2012, parte do agronegócio brasileiro, né, atendia 219 mercados, mas desses 219 mercados, os principais, para onde o Brasil mandava mais, era para a União Europeia, para a China, para a Ásia, para a África, Oriente Médio, Estados Unidos. Né? 30% do nosso agronegócio era voltado para esses lugares que eu acabei de falar. O restante, Europa Oriental, países do Mercosul e outros países. Exportações do agronegócio, produtos. Então, a gente vai ver que a soja, em 2002, era a nossa queridinha. E não mudou muito em 2012. Continuou sendo 27,3% era a exportação da soja. Depois eu tenho carnes, 2012. Açúcar, etanol, né, um biocombustível. Produtos florestais, como madeira, celulose, cereais, café, couro e outros produtos, tá? Virando para a página 14, a gente tem aí alguns exercícios na página 14 e na página 15, que eu vou fazer no nosso próximo vídeo, tá bom? Espera só um pouquinho.